é mais fácil, evidentemente, mais fácil e mais prático você oferecer argumentos eficazes contra uma legislação gaysista do que você repentinamente fazer toda a sociedade se curvar ante a autoridade da Bíblia ou de Moisés. Né? Então, para que complicar a guerra? Se o que nós queremos não é, assim, a título imediato, né, não é a conversão universal, mas apenas queremos nos livrar de uma legislação que vai nos fazer mal. Então, até por um motivo prático, seria mais sensato condensar-se na discussão contra a proposta legal, sem discutir o fenômeno do homossexualismo em si. Em segundo lugar, na mesma medida em que transformam esta questão numa cruzada para demonstrar a antinaturalidade do homossexualismo, eles se desviam da realidade a tal ponto que acabam não percebendo a verdadeira extensão da gravidade da proposta gaysista. E ao criticá-la, fazem uma crítica fraca e limitada, baseada no quê? No dano que vai trazer à liberdade religiosa. Eu já tenho demonstrado em outras aulas e artigos que o dano a ser causado pela implantação dessas leis gaysistas vai infinitamente além disso. Restringir a liberdade religiosa só faz mal para quem é religioso. Porém, no instante em que a lei impondo, vamos dizer, a igualdade de valor e de respeitabilidade entre o casamento tradicional e o casamento gay, ela impõe que ninguém pode distinguir entre uma mulher e um homem vestido de mulher. Essa distinção será ilegal. Se você der tratamento diferenciado, você está discriminando. Você pode ir para a cadeia por causa disso. Ou seja, você é obrigado a negar o que os seus olhos veem. Isto é um atentado contra a liberdade religiosa? Não, meu filho. Isso é um atentado contra a estrutura de percepção humana. Isso vamos dizer, é tornar um sintoma histérico legalmente obrigatório, porque o histérico não sente o que seus olhos enxergam, ele sente aquilo que ele imagina, o que o discurso lhe mandou imaginar. Exatamente como uma pessoa hipnotizada. Né? Você pega o negro, hipnotiza, encosta o dedo aqui e diz que isso aqui é um cigarro aceso. Você tira o dedo, aparece a queimadura. Né? Ou seja, a psique dele força o corpo dele a sentir não o que se passou no mundo físico, mas aquilo que lhe foi dito. Então, esta lei, ela colocará todo mundo imediatamente num estado hipnótico obrigatório. E isso é disseminar uma doença. É disseminar a histeria de modo epidêmico. Isso é um dano para toda a humanidade religiosa ou ateística. Isso é muito mais grave do que a simples restrição da liberdade religiosa. Então, por que nenhum desses pastores e apóstolos, etc., diz isso? Porque ele não percebe. E por que ele não percebe? Porque está com a visão, com a sua atenção centrada no aspecto moralístico que ele extrai de uma interpretação coisificada e achatada do texto do apóstolo. Está entendendo? Isso quer dizer que a falsidade, a mentira, ela tem um caráter sistêmico. Quando entra, vamos dizer, um contrassenso lógico na sua cabeça, ele nunca fica sozinho, ele produz outros iguais. E ele paralisa a sua inteligência. E isso essas pessoas que estão tão entusiasmadas na sua combate anti-gay estão paralisadas por uma deficiência intelectual auto-infligida pela sua mentalidade metonímica. Estão compreendendo? Mais ainda, isso até analisei na outra aula. Quando, vamos dizer, o homossexualismo se impõe não como uma conduta que pode ser mais duradoura ou mais fugaz, né? Mas como uma identidade, como um modo permanente de ser que tem que ser aceito pela sociedade, como, por exemplo, a identidade racial, que você nasce com ela e onde quer que você vá, a sua raça será reconhecida, tá certo? Ou a sua estatura,
Se você nasceu baixinho, meu filho, você vai continuar baixinho, né? E assim por diante. Tá certo? Se você aceita que existe esta identidade, então ela tem que ser aceita por todas as pessoas do seu meio. E você não pode mais ver aquele indivíduo apenas como um ser humano comum e normal, que de vez em quando, mais ou menos, tem uma atração por outro do mesmo sexo e faz alguma coisa com ele. Ele passa a ser uma espécie de classe distinta. E isso interfere diretamente no problema da adoção das crianças. Agora, aí temos o problema de como se forma e como se impõe a identidade gay. Veja, a identidade hétero, feminina e masculina, ela vem junto com a sua constituição anatômica. Você não precisa pensar nela. Ou seja, você tem identidade de homem ou de mulher quando você não está pensando nisso. E, na verdade, nós não estamos pensando nisso a maior parte do tempo. Não é isso? Porém, a identidade gay só existe por meio de símbolos culturais criados, que têm que ser continuamente repetidos e reforçados para manter a identidade gay. Porque, senão, o sujeito que é gay, se ele se despir de toda esta roupagem simbólica, você não saberá que ele é gay. Então, ele não pode mais impor a sua identidade gay. Ele vai ser aceito apenas como uma pessoa, como qualquer outra. E isso ele não quer, ele quer ser aceito como gay. Então isso quer dizer que todos esses símbolos, por exemplo, há dois tipos de símbolos. Há aqueles que denotam a identificação com o outro sexo, que é o caso, por exemplo, dos transexuais, efeminados, cisses, como eles chamam aqui, etc, etc. E há, no caso dos homossexuais que não têm este componente vagamente transexual, tá certo? Digamos, dos homossexuais machos, que têm atração por outros machos, tá certo? Os símbolos têm que ser símbolos da atração. Ou seja, o indivíduo tem que estar o tempo todo mostrando que ele tem atração por outro do mesmo sexo. Senão ele perde a identidade gay. Isto quer dizer que, implantada esta lei, vamos dizer, os elementos teatrais da cultura gay se tornam obrigatórios, se tornam uma presença obrigatória na sociedade, interpondo-se entre o indivíduo percebido e a percepção natural que temos dele. Todo este mundo, vamos dizer, da espontaneidade da percepção, sobretudo da percepção infantil, estará condenado para sempre. Houve algo disso também no movimento dito antirracista, quando estavam insistindo, vamos dizer, que expressões como vamos dizer, a sorte negra, um destino negro, né? Eram expressões racistas. Né? E eu, na época, escrevi um artigo dizendo, não, vocês estão radicalmente enganados. Né? Primeiro, que a cor da sua pele não é negra, você é marrom. Tá certo? E até o Pedro, quando era pequeno, um dia chegou em casa e falou, mãe, a professora bateu no menino marronzinho. Né? Ele era muito pequenininho. Não falou menino preto, não existe menino preto, pô. Era menino marronzinho. Então, em segundo lugar, o simbolismo da cor negra é universal. E eu lembro ter ilustrado isso com vários dados da cultura Yoruba, onde a cor negra tinha exatamente o mesmo sentido que tem no Ocidente, que é o sentido que ou designa uma coisa sombria, perigosa, tá certo? Ou, vamos dizer, a inconsciência total, tá certo? Ou designa o desconhecimento, a chamada nuvem de desconhecimento de que vieram a falar os místicos, que é, vamos dizer, a travessia entre você e Deus, que você passa por uma noite negra, como dizia São João da Cruz. O simbolismo é exatamente igual. Agora, e se a ideia de que o simbolismo tenebroso da cor negra era um dado racista, era de inspiração racista, e se essa ideia tivesse sido adotada, por exemplo, nos livros escolares, né, na arte, em toda a educação, o que aconteceria? Esse simbolismo primordial, que remonta à criação da humanidade, tá entendendo? Teria sido proibido.
E nós não poderíamos entender mais a linguagem nem dos nossos poetas, nem de São João da Cruz, nem da cultura ioruba. Ou seja, seria um dano à cultura humana que configuraria, tal como no caso da identidade gay, uma crise de dimensões antropológicas. Então, eu, quando me oponho a essa legislação gaysista, eu estou levando tudo isso em consideração e eu estou medindo a gravidade do dano. Agora, eles se queixam de quê? Restrição à liberdade religiosa ou imoralidade. Eu digo, mas meu filho, a imoralidade dos males o menor, a imoralidade sempre existiu. Mas destruir o aparato da percepção humana é uma crise antropológica. Não é brincadeira. E, portanto, essa é uma proposta que não pode sequer ser aceita para discussão. Não pode haver uma lei que me proíba ver as coisas como meus olhos a veem. Então, quer dizer que esta insistência no moralismo fundamentalista, na interpretação achatadora, tá certo, do texto do apóstolo, desarma o pessoal evangélico católico contra o inimigo e os faz atacar o inimigo com armas frágeis.